Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Rosário da Vida, eu sou eu, Kai. Esse vídeo aqui é um FD, de filme em debate, de filme de domingo. O filme da vez é anime, né? Mas não é anime oriental japonês, é uma animação ocidental francesa. Se chama Mars Express. E falando um pouco sobre animação em geral, né? Os franceses, eles são um dos, digamos, dos ocidentais que absorvem melhor a cultura japonesa, são mais otakus. Tem os norte-americanos, tem ali a galera na Europa, algum país ou outro, mas pelo que eu conheço, a cena de otaku, a cena no sentido de quantidade de pessoas que gostam de anime e mangá na França, é muito forte, é muito grande. E a animação francesa, a cultura cinematográfica, principalmente a animação francesa, já tem uma certa tradição, né? Quando você pega mangá, por exemplo, aí você pega a Coreia do Sul, tem os manhwas, pega a China, também tem algumas revistas em quadrinho. Claro, tem o grande monopólio dos HQs norte-americanos, né, que são os comics, as graphic novel, entre outras coisas. E a França, a Europa como um todo, a Inglaterra, principalmente a Inglaterra no campo fantasia, né? A cultura europeia é muito rica, né? Mas a França, ela flerta muito com essa influência japonesa, tá? Tanto que um dos poucos lugares que tem concurso de AMV é na França. França e Rússia, na verdade. Então, ó, para além do Japão, otakus com grande ênfase russos, muito otaku russo. Rússia adora anime em geral, assim, pelo que eu entendo. França também. Brasil. Só que Brasil no sentido mais de consumo mesmo, e Estados Unidos. Então é Rússia, Estados Unidos, França e Brasil, tá? São os países que eu acho que tem mais flexibilidade de aderência, né, e consumo de obras orientais japonesas. E a França fez esse anime aqui, que é uma animação de 2023, chamado Mars Express, né? Eu vi recentemente, né? Ontem, na verdade. Tem que fazer um review aqui, eu pensei, não vou fazer de anime oriental. De vez em quando eu quebro a regra, pego coisas ocidentais, tipo série principalmente, que eu pego mais série live action mesmo. Pode ser um review ali de uma série, num FD qualquer. Por vezes também eu posso pegar um ou outro filme, né, geralmente de animação mais estrangeiro, e esse encaixa nesse ângulo, né. O último filme que eu fiz era meio ambíguo, porque ele tinha um diretor japonês, que era o cara que tinha dirigido Ghost in the Shell e tal, só que fez Senhor dos Anéis. A Rirorin, alguma coisa, né? E agora Mars Express é puramente um filme francês, tá? Totalmente francês. Então aqui, direção do Jeremy Perrin. Não sei como é que é a carreira dele, não manjo. Tem roteirista aqui, tudo francês, tá? É uma obra tipicamente da França. Tem uma inspiração oriental? Pode ser. Mas talvez na temática e não necessariamente na abordagem. Primeiro, esse filme aqui é um filme realmente lembra muito filme live action, tá ligado? Ele não tem... tem algumas coisas que é de animação típica ocidental, né? Uns clichês aqui, uns clichês ali. Uns vícios de roteiro de animação e tal. Mas ele não lembra Japão. Não lembra Japão, não lembra os vícios do Japão, não lembra as expressividades do Japão. Ele é um típico filme de animação francês. No sentido ocidental mesmo. O roteiro do filme é muito bom, tá? É muito bom. Você acompanha a protagonista, que é a Alice, ou Aline? Aline ou Alice? Aline. Aline Ruby, tá? É com A. A Aline é uma detetive. Ela mora num cenário futurista, né? Onde as máquinas é tudo autônomo, os robôs são serviçais, cotidianos, assim, a sociedade é toda inundada de robôs e tal. Os robôs seguem as leis de Asimov, né? De não poder bater nos humanos, não poder se agredir, não poder destruir. E umas outras regras que são determinações programadas. Só que os robôs têm sanciência. Têm pleno discernimento, tá? Discernimento de verdade. Eles têm discernimento, eles conseguem pensar, ser criativos. São programados, obviamente, mas quando a programação deles quebra, eles ganham liberdade, tá? E o ponto aqui, temos ela, que é uma ex-militar, investigadora, né? Ela tá atrás da Roberta, que é uma hacker, né? Que ela foi contratada como detetive particular para prender essa hacker e tirar ela de linha, né? Para ela não preocupar mais os grandes poderosos. Eu vou dar o plot para o plot ficar mais fácil de ser debatido, ó. Temos ali uma espécie de, como posso dizer,
Um grupo de pessoas, tipo presidentes, ou grandes bilionários, ou grandes ricos, querem fazer uma revolução no mundo. Essa revolução é substituir a tecnologia mecânica de IAs, de robôs, pela tecnologia de robôs orgânicos. Então eles criaram matéria orgânica inteligente, programada, os cérebros artificiais com corpos artificiais que vão substituir os robôs. Tá? Fica meio ambíguo até onde esse corpo artificial vai ser de fato orgânico, mas é tipo um clone que pode se tornar um ser humano artificial ou um homúnculo da vida. É uma nova tecnologia. A tecnologia, matéria e programa, chips e processadores está sendo agora lenta e gradualmente contestada, só que eles querem fazer um apagamento dos robôs de uma vez só. Qual o plano deles? O plano deles é quebrar todas as barreiras de programação dos robôs e dar liberdade 100% para os robôs, a partir dessa quebra, seguirem um programa sugerido por eles, pelos humanos, e esse programa faz os robôs entrarem com as suas informações em um servidor, numa nave, e essa nave vai para o espaço, para um planeta ermo e distante, e os robôs são exilados. Eles querem exilar os robôs num planeta distante no espaço. Em vez de destruir todos eles, porque é muito complicado destruir todos eles querem fazer esse projeto de revolução de modo de vida, onde os robôs de algum modo vão para outro local e desaparecem. Tá? São meio que banidos da Terra. Né? Todos os robôs. Da Terra, de Marte e de Lua, né? Porque são duas colônias, Marte e Lua. A história se passa em Marte. Tá? Numa terraformação ali, numa cúpula marciana. A Roberta estava na Terra. A detetive Aline, né? Aline. A Aline vai até a Terra, captura a Roberta, descobre que a Roberta estava otimizando um software do qual foi roubado dela. Ela tinha um servidor, ela fazia programação para conseguir fazer um hackeamento total dos androids. O que é um hackeamento total? Você ter controle pleno sobre o android. É um full hack. Os androids têm uma proteção, eu não sei como é que funciona, é uma proteção onde ele é inviolável. Inviolável no sentido de fábrica, tá? Quando você quebra essa proteção, o Android ele vira uma espécie de máquina na tua mão. Você faz o que você quiser com ele. As ordens que você dá, ele vai cumprir, ele vai virar uma marionete, tá? E essa marionete vai quebrar os princípios das leis dos androids, dos robôs. E aí ele vai agredir humanos, vai fazer o que você mandar, tá? Então ela está querendo fazer esse hack. Tem como fazer esse hack pelo chassi, mexendo ali nos circuitos, que é individual. O hack de software é um hack que vira um vírus. Toda vez que você hackear um software do Android, esse hackeamento vira um programa e esse programa pode ser transmitido para outros Androids, outros robôs, e vira como se fosse uma espiral da morte, tá? Um colapso em todos os Androids do mundo. Onde por um hack de sobreposição da configuração da mente e da liberdade de um só, em efeito dominó, todos ganham liberdade. E aí essa empresa roubou esse programa da Roberta, essa empresa aí de magnatas, bilionários, poderosos, com 200, 300 representantes, é uma galera, vários países, de várias localidades da Lua, da Terra, de Marte, tá? Dentre eles tem um dos caras que é o... deixa eu ver... Eu não lembro o nome dele especificamente, mas é um dos melhores amigos da Aline. Não é o Carlos, eu acho que é o Chris. Porque tem um detetive também que tá ajudando ela, que eu não lembro onde tá aqui. Eu acho que é o Simon, detetive Simon. É o Chris. O Chris, a Aline e o Carlos são veteranos de guerra. Eles foram atacados por um robô que perdeu a programação porque foi de algum modo corrompido o seu hardware, né? Esse robô matou o Carlos. E o Chris sobreviveu e a Aline sobreviveu. O Chris enriquece. Ele vira um dos investidores em uma nova geração de robôs orgânicos, vivos, tá? Que vão substituir os mecânicos. Essa é a lógica do negócio. Só que ele quebra. Ele entra em falência, não dá certo o projeto fica meio cambaleando, não é aceito porque a eficiência dos orgânicos é menor que a das máquinas. Então eles querem resetar as máquinas. E qual é a lógica do negócio? Essa programadora Roberta, ela é presa e ela faz um hack ali e ela fica inocente porque não tem no sistema que ela é criminosa e ela fica em Marte lá, livre em Marte. E a Aline se ferra. Uma outra coisa que acontece que é importante
é que uma garota da universidade chamada Jun Cho, ela descobre o programa da Roberta, meio que sem querer. Ela otimiza esse programa meio que também sem querer. E também sem querer, fazendo essas brincadeiras ali na universidade, ela meio que liberta um robô. Só que essa liberdade que ela dá pro robô é uma liberdade que eu não entendi direito no filme, pra falar a verdade, porque é bagunçado de roteiro. Mas se eu não me engano, ela é parcialmente culpada de ter libertado o robô sem querer, ao mesmo tempo que esse robô que é libertado também já estava meio que, de algum modo, com uma tendência à abertura. Ela estava testando assim no robô e tal, né? O robô foge porque ganha liberdade, e o robô se exila. E ele se exila para fazer o comando dele. Qual o comando que o robô tem a partir da liberdade que ele tem? É um comando pré-programado do macete que os humanos fazem e fazem uma sugestão. Só que essa sugestão ela é amparada pela Beryl. E a Beryl é uma IA onipresente. E ela é como se fosse a chefe de todos os robôs do mundo. Ou algo do gênero, né? Ela é subalterna ao Chris. Ela obedece a ele até certo ponto. Ela é bem antiga, uma das primeiras IAs. A Beryl, por sua vez, auxilia os robôs até essa utopia. E essa utopia que os humanos oferecem para os robôs, eles aceitam, tá? Porque eles são escravos. Eles não apenas aceitam, mas toda vez que eles são desprogramados e quebram o paradigma deles de robô, eles seguem uma nova programação, uma nova tendência de comportamento. Que é fazer o quê? Fazer uma nave espacial para escapar para o espaço. O robô que é desprogramado, que é libertado pela Jun, faz isso. Ele vira um robô livre, ele vai começar a construir uma nave, só que ele é caçado. Caçado por quem? Pelos magnatas, comandados pelo Chris e por outros magnatas, que querem apagar esse percurso que eles estão manipulando na realidade. Estão manipulando o comércio, manipulando tudo. Lenta e gradualmente, na série Detetive, a Aline e o Carlos, por sua vez, eu não falei do Carlos, o Carlos é um cadáver, tá? O Carlos, ele é uma alma humana decapiada num corpo robótico. Essa sacada de você ter um corpo robótico que meio que, como software, armazena a identidade do indivíduo é fenomenal. Só que o ponto aqui é, esse indivíduo não é equivalente a seres humanos. Ele é um backup, ele é um robô. Ele tem os mesmos direitos, os mesmos procedimentos, as mesmas lógicas que um robô. O Carlos, por sua vez, tem um corpo muito antigo, um corpo datado, assim, bem velho já. E o corpo tem pouca memória, tem pouca atualização, tá? Uma coisa central no filme é que o corpo dele é velho. Apesar de velho, muito poderoso. Tá? E o Carlos e a Aline, que são colegas de profissão, né, que fazem a jornada detetive. A Aline, aliás, ela é alcoólatra. É um outro detalhe. E ela tem ali a busca, então, por causa do pai da menina, ou o pai, entre aspas, vai auxiliar ali, fingir para resgatar a filha. Tá desaparecida, que no caso é a Jun. A colega de quarto da Jun é assassinada. Né? Por quê? Porque a Jun, ela tá sendo queima de arquivo dela, queima de arquivo do robô que fugiu, queima de arquivo de tudo, pros magnatas bilionários comandados pelo Chris e pela Beryl. A Beryl não tá tanto diretamente ligado nisso, o Chris tá. Queima de arquivo pra quê? Para que eles possam fazer esse projeto, né, que é libertar os androides sem serem culpados, sem deixar provas. E daí, assim, aconteceu, tal, e é uma catástrofe, somos os bilionários magnatas dos novos corpos orgânicos. É lobby, tá? É enriquecer através das custas de uma quebra de realidade, quebrando e falindo empresas, falindo a sociedade, e ao mesmo tempo tomando lugar de poder na sociedade, substituindo aquilo que era a regra, que eram os IAs. Né, agora por corpos orgânicos artificiais. Você mostra lá como eles funcionam e tal. Até é interessante que eles são cérebros em jarras, né, praticamente. Então o interessante desse filme é toda essa jornada da descoberta da Aline e do Carlos tentando salvar a Jun, né, pro pai dela, que na verdade é um soldado que finge ser o pai dela, mas é um dos militares ali contratados, um mercenário na verdade. Com expansão corporal, né? Ele é muito forte, muito parrudo, mas a Aline vacila e ela não confia nos próprios instintos e ela acredita que ele era o pai dela. Na verdade, ele não era. Ele era um infiltrado, tá? E o pai da Jun é outro cara. Aí eles caçam essas pessoas para queimar arquivo e, por tabela, a Aline vai investigando e vai se aprofundando. Ela faz um contato com a Roberta e ela vai descobrindo tudo macete na investigação. Aí eles descobrem que tem esse plano aí pra matar a Jun, tem esse plano pra eliminar as provas como Android,
E tem o plano de esse software roubado da Roberta, que foi atualizado e desenvolvido e completado pela empresa, né, pelos magnatas que roubaram na cara de pau da Roberta. Esse software é completado. E ele não apenas é completado, como ele é colocado em prática. Quando ele é colocado em prática, todos os robôs, milhares, bilhares, centenas de milhares, todos eles em forma de humanoides sexuais, de humanoides 100% com aparência humana, de backups dos mais diversos, de outros indivíduos que já morreram, né, como o Carlos, animais de estimação como gatos, cachorros, entre outras coisas que são também animais robóticos, todos eles são automaticamente libertos. E todos eles vão rumo à transferência de sua consciência para servidores para irem para outro planeta, porque eles querem a liberdade plena e total dos humanos, eles não querem mais se tornarem bens dessa situação escrava. No filme dá uma pontuada de que os robôs são malquistos. Na Terra, pelo menos, eles são perseguidos, queimados, quebrados, destruídos, porque os humanos não aceitam mais os robôs como parte da sociedade, substituindo mão de obra, substituindo um monte de coisa e tal. Os robôs estão em conflito, né? Mesmo não tendo feito mal para ninguém. Tem aquele esquema de você poder hackear ele no hardware, né? No chassi dele. Mas é outra história, né? Que não é tão aprofundada também. Por sua vez, a Jun, ela tinha um backup dela que é um crime que ela comete. Você não pode se auto-backupear se você estiver vivo. Por que ela tinha um backup? Porque ela prostituiu o backup dela. Por que ela prostituiu o backup dela? Porque ela não tinha dinheiro para pagar a faculdade, que é uma faculdade caríssima. Então ela fazia ali trabalhos bicos com ela mesma e tinha um backup que trabalhava de prostituta. Backups de pessoas vivas é crime, tá? E no caso, ela era criminosa por essa tabela, tá? Outra coisa importante é o professor dela é um viciado em Android, essa aqui é a Android sexual dele. E, bem, o ponto-chave aqui da obra é você entender toda a investigação do detetive num roteiro muito bem amarrado e muito bem fluido, num anime muito gostoso de ver, com alguns furos e alguns probleminhas ali que eu não posso dar muito spoiler porque estraga a história, estraga o filme, porque o filme é bom. Tá, ele é muito, não é bem animado assim, na animação básica, eu achei a animação bem pontual e competente, mas é meio feinha, né? Não é tão fluida, não é um anime bem financeirizado assim, no sentido de ter bastante dinheiro, eu acho. Mas ele tem um roteiro muito bom, tá? É um roteiro cyberpunk, sci-fi, né, de futuro distópico de ficção científica. Ele tem toda a sociedade que não é tão desenvolvida, só os carros autônomos, um pouco dos androides, um pouco dos novos seres biológicos que vão substituir os androides, a política no mundo, né? A nova geração de entidades orgânicas que não tá dando certo. Não tá dando certo ainda. Porque as IAs, o mercado das IAs e dos robôs soterra isso. Talvez seja mais barato, não sei, né? Então, assim, é uma guerra empresarial política. E a Aline e o Carlos estão dentro da guerra. E o anime vai desdobrando. E vai avançando no que acontece com a Jun, no que acontece com a Roberta, no que acontece com o androide da Roberta, que é o parceiro dela, que é um robô, né? É um robô sanciente, cara. Os robôs são sancientes. Eles não podem descumprir as regras de Asimov ou algo do gênero. São as demandas programadas nele. A menos que você corrompa ele, óbvio. E depois desse programa que abre completamente o robô, ele fica completamente livre e consciente, autoconsciente, com autoproteção e vida, porque eles tornam um ser vivo, tá? E daí os robôs escolhem, como eu falei, dando spoiler do fim do filme, seguir aquilo que os humanos desejavam que eles seguissem, que é se isolar em um outro planeta. Até mostra o planeta que eles vão se isolar, tal, que não é habitável para os humanos. Ficar a 100 anos-luz ou mais do planeta Terra, eles pegam as naves da Terra, da Lua, de Marte e caem fora. Sim, todos eles. Assim, é um filme muito agridoce no fim dele, porque o fim ele é meio triste. E não apenas triste, mas é brutal. E ele é meio aberto também, tá? Então é um filme bastante melancólico, no fim das contas, mas muito bem feito, tem 1h30, muito pontual, ABC, diretivo, fechadinho no roteiro, amarrado, bem conduzido. Os insights de detetive, a logística de como eles vão descobrindo as coisas, os macetes dos carros autônomos que tem proteções, e são todos autônomos mesmo, né? O mundo distópico, evoluído, né? Tem a periferia, o capitalismo, a decadência também, mas não é muito abordada essa área.
A comunicação do olho da Aline. A Aline tem um olho biônico que faz registro de foto e tal, e tal, e tal. Ela tem como se fosse um Ghost in the Shell, também é uma comunicação interna por rádio com outras pessoas, como se você entrar num chat. A internet é a conexão na rede também, lembra muito Ghost in the Shell, onde você está imerso na rede e tal. Então esse anime suga muito do cyberpunk mais desenvolvido, evoluído, né? E desenvolve do seu próprio jeito. Essa aqui é a Roberta, tá? Aqui o Carlos, a Aline e o investigador amigo dela. Esse é o robô sexual de um dos professores da Jun, tá? A Jun, por sua vez, não aparece aqui. Essa é o backup dela apenas. Mas na Jun oficial não, mas o backup aparece. E esse aqui é um dos soldados, se eu não me engano. Soldados básicos, tá? Eu gostei muito do filme, tá? Eu achei um filme muito sólido. Muito consistente mesmo, assim, muito bem apresentado. Muito agradável, um roteiro muito sólido mesmo. Bem encaixado, não tem nada de ruim no filme. É meio triste o filme, na verdade, é meio desolador algumas coisas, mas... E é meio chato a conclusão dele, né? E alguns furos de roteiro aqui e ali que fica meio estranho e meio confuso. Que não é bem desenvolvido, uma coisinha aqui, uma coisa ali fica estranha. O papel do Chris na sociedade dos ricos não fica muito bem desenvolvido. O esquema do Carlos ser alguém na sociedade como um backup também não fica muito bem desenvolvido. O que a Beryl também não é muito bem desenvolvido, como uma IA fodástica e tal. Qual o papel da polícia também fica meio ambíguo. Tá? A lógica dos robôs como liberdade, assim, fica meio ambíguo também. Então tem coisas que é mais você tá aberto à reflexão, ao pensamento, ao analisar o filme, a ver o filme 2 vezes, a sacar pequenos detalhes, assim, de narração mesmo, de cenário, de momentos, de informações que você vai pescando e vai montando um quebra-cabeça, para você entender alguns detalhes e pensar com mais ênfase. Como eu vi o filme de maneira meio... A cabeça não tá muito boa ultimamente, por causa das coisas que eu tô tendo que fazer aqui e tal. Esse é um período ruim pra ver o filme pra mim. Eu não consigo me concentrar direito. Mas recomendo, cara, de coração. Um ótimo filme. Tá? Não é um anime oriental japonês. Mas é bom pra caramba. É bom pra caramba. É recente, né? Tem só 2 anos de vida. É a animação. Tem prêmio em Cannes, ou concorrer a prêmio em Cannes, ou coisa assim, né? Porque é um anime reconceituado até. Eu gostei demais, assim, da obra. Achei uma obra bastante refrescante. Bastante bem feita mesmo, sabe? Bem produzida no sentido de coerência, de roteiro e tal. Como eu disse, não é perfeito, mas as imperfeições elas são respeitáveis também. Ele entrega o que promete, entrega até mais, na verdade. Só que o fim é bem triste, cara. Não é um fim... É meio que um bad ending, na verdade, né? Não é um fim legal, não. Fiquei triste com o fim. Mas faz sentido. Triste, mas faz sentido. E é isso, é trágico. Até depois, pessoas, gratas pela presença. Até um outro FD de talvez anime. Se der certo, mais um filme. Se não, não sei. Eu não sei. Eu tô totalmente na lua. Sinceramente, na lua. Não tô entendendo nada do nada ultimamente. Mas grato aí e até a próxima, galera. Falou, Zé. Qualquer coisa, manda mensagem que a gente conversa. Até depois.